12ª sessão ordinária deste ano de 2022, deste tribunal, nesta data, de 11 de novembro de 2022, com início previsto às 9 horas. Eu renovo os cumprimentos a todos os pares, aos doutos advogados, servidores, cidadãos que acompanham esta sessão pelo canal do YouTube. Hoje estão participando da sessão, na verdade, o plenário, salvo a desembargadora Amélia Martins de Araújo, que justificadamente não pôde participar da sessão. O colegiado está completo. Da sessão de hoje participo, como presidente do Itanei Campos, só para identificar para o futuro. O Dr. Márcio Antônio de Souza Moraes Júnior, que é o decano do colegiado dos juízes eleitorais. Dr. Vicente Lopes da Rocha Júnior, Dr. Juliano Taveira Bernardes, doutora Mônica César Moreno Senhorello e a doutora Ana Cláudia Veloso Magalhães, sendo que presencialmente se acham neste plenário o Dr. Márcio Moraes, Dr. Adenir Teixeira Pérez Júnior, juiz substituto e auxiliar, a doutora Mônica e o Dr. Vicente Lopes. Esses estão presencialmente e os demais mencionados estão de forma remota, em teletrabalho, por videoconferência. Também atua nesta sessão o excelentíssimo senhor Dr. Procurador Regional Eleitoral, Célio Vieira da Silva. Justificadamente ausente, conforme dito, a desembargadora corregedora, vice-presidente deste tribunal. Eu quero iniciar os trabalhos comunicando, com alegria e satisfação, que o Dr. Vicente Lopes da Rocha Júnior compôs a lista sextupla da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiânia, com vistas à composição do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o que fará uma lista tríplice, para submeter à governadoria. Então, já é o passo, exitoso inicial do nosso ilustre confrade, no sentido de vir futuramente a integrar a Corte Goiana. Quero comunicar também que o doutor Adenir Teixeira foi nomeado pela Presidência da República para compor o TRE, na condição de juiz membro titular em razão da vacância futura, o eminente do ilustre juiz Dr. Vicente Lopes da Rocha Júnior, cujo biênio se exaure em janeiro de 2023. Então, fica registrado aqui nossa satisfação, nossa alegria também pela efetivação do Dr. Adenir Teixeira Pérez Júnior como juiz efetivo na composição desta corte. Claro, alegria e, ao mesmo tempo, um certo sentimento já de falta quando o Dr. Vicente já não estiver aqui. Mas, naturalmente, esperamos que estará compondo um outro colegiado maior, também de alta importância para o Estado de Goiás. Feitas as considerações iniciais, informo que há processos judiciais e administrativos, temos inscrições para sustentação oral. Os feitos que exigem quórum qualificado ou especial, ou seja, o colegiado completo, não será objeto de julgamento, ou não serão objeto de julgamento, dada a ausência justificada da eminente desembargadora e a impossibilidade de convocação por razão temporal do substituto. Será apenas também hoje, na quarta-feira deverá estar compondo aqui. Doutora Ana Cláudia também comunicou, e esclareço uma vez mais, que embargo de declaração no recurso eleitoral 6.040, ou melhor, 0600-040-50, ela já comunicou que não trará a julgamento nesta data. Originário de Iaciara e Aicer, Sebastião Pereira Lima e Marcos Pereira de Macedo são os embargantes, figurando como embargado o Ministério Público Eleitoral.
Então, não será este feito julgado hoje, caso haja interessados acompanhando a sessão. Presidente. Doutor Vicente? Isso, bom Doutor dia. Vicente. Bom dia a todos Bom dia, e a todas. Agradecer as palavras de Vossa Excelência. Depois a gente fala mais disso ao final da sessão. Mas o número 4 aqui, criminal, eu estou me revelando, me declarando suspeito para o seu julgamento. E eu coloco agora, porque é para aproveitar a presença do doutor Adenir, se for o caso, se Vossa Excelência achar que é o necessário, ele participar do julgamento, já que ele está presente. Certo. Não sendo, eu já informo aqui minha suspeição. Certo. Então, número 4, doutor Vicente Lopes, já antecipadamente ao pregão, comunica, né, que se declara suspeito por razões de foro íntimo, mas doutor Adenir poderá, naturalmente, integrar o colegiado, já que é o substituto natural do doutor Vicente. De qualquer forma, teremos quórum, né, suficiente. Presidente, só cumprimentando, bom dia a todos. O número 4 vai ser adiado, então? Sim, o número 4 é recurso criminal. Esse aqui tem quórum especial. A doutora Amélia está ausente, né? Mas a doutora Amélia não... Ela não veio, não. Então, o quadro será adiado para... Provavelmente, depende um pouco aí do relator. Seria para, eventualmente, quarta-feira. A questão é o fórum. Tanto o 4 como o 5º, a doutora Ana Cláudia já avisou que irá adiar. De qualquer forma, também tem quórum especial. E o 4º também tem quórum, exige quórum especial. Obrigado. Senhor presidente, a respeito do 4, número 4, numa sessão passada, criminal, nós levantamos essa discussão do quórum. Esse permaneceu como quórum qualificado? Poderia ser também por A corte sempre entendeu que criminal precisava do quórum completo. Só se mudou, né? Se mudar o entendimento, mas parece que segue o entendimento do Tribunal de Justiça. Márcio Antônio Moraes. Tem que ter integral, né? Na verdade, aqui constou. Desmadura Amélia manifestou alguma coisa nesse sentido? Se houver empate, também, né? Tem empate. Não. A não ser que a Desmadura Amélia tivesse solicitado, né, que adiasse, porque ela gostaria de integrar o julgamento, mas se não houve isso, não vejo impedimento, viu, francamente. Agora estou vendo aqui que é um recurso criminal. Isso aqui pode ser julgado, não sei que algum advogado tivesse pedido adiamento, mas quórum especial não é necessário em recurso criminal comum, não vejo. E aí nós temos quórum necessário, né? Mas por essa questão... Mas a relatoria também tem a voz ativa. Eu pensei que a relatoria tivesse comunicado que iria... Não, eu não partiu de mim. Tem condição de julgar? Tenho. Então vamos à frente. Todavia, senhor presidente, parece que me foi informado que haveria uma sustentação oral e aí, para evitar qualquer prejuízo, talvez seja melhor deixar para a próxima semana, que não há questionamento. E tem mais uma questão, Márcio, com toda bem. O doutor Adenir, agora que ele tomou conhecimento da suspeição do doutor Vicente, né? Mas ele não era revisor, não. Mas não iniciou o julgamento, ele não é revisor, não. Aí não tem problema, que ele é o substituto automático. Sim, ué. Ele é o substituto, não é revisor. Eu não sou o revisor, doutor. Não, eu estou dizendo porque ele é suplente e aí ele está no exercício, vai tomar conhecimento do processo agora, né? Todos nós, igual também. Né? Todos nós também estamos, na verdade, não tomar conhecimento do relatório agora, né? Então não é impeditivo. Mas doutor Márcio está dizendo, com relação ao número 4, que ele foi comunicado que tem advogado interessado em fazer a sustentação. Então, que ele iria deixar, não é isso, pelo que eu entendi, ele ia deixar para a próxima sessão para possibilitar o advogado sustentar. Isso às vezes ocorre mesmo, indeferência ao advogado, que às vezes tomou conhecimento da pauta, né, já em cima da hora. Às vezes se adia uma vez para possibilitar a sustentação.
Parece que isso o doutor Márcio pretende fazer. Senão, não haveria porquê. Estou sob o comando de Vossa Excelência, presidente. Certo. Vamos dar o início, então. Presidente, então, só para esclarecer, ficou adiado para a próxima semana. Estou no aguardo da decisão da presidência. E aí, então, nesse caso, já convocaria o doutor Adenir. Eu não sou o revisor porque eu já me declarei impedido nele. Isso, foi para o doutor Juliano. Isso, exatamente. É o seguinte, a secretária vai tentar mandar uma mensagem para o doutor Bruno, que parece que é o advogado interessado no caso, e vamos julgando outros casos até chegar ao número 4 e o doutor Bruno poderia se fazer presente. Vamos ver, aí chegando no número 4 a gente reavalia. Se o relator não tiver objeção, eu da minha parte também acho que é o caso de julgar, não podemos ficar também atendendo, né, tantas circunstâncias que aí a pauta nunca se exaure. Nós temos a obrigação de dar agilidade à prestação jurisdicional. Então, não se pode por qualquer pretexto ir deixando para depois, né? Parece que... Mas o que se deduz aqui, por exemplo, não é pretexto, é questão da questão do quórum, né? Que sempre se exigiu o quórum especial para o julgamento dos processos criminais nessa egrégia corte. E hoje está mudando. E com a ausência da doutora Amélia, o quórum não está completo. Só isso. Sim, mas eu não vejo qual é a base para quórum especial. Não é matéria constitucional, não é matéria administrativa. O quórum é um recurso criminal. Nós podemos ter vários recursos criminais aqui. E nós temos até os outros aí, estão aí. Não, eu não vejo com devida vento, sério. Até vários tempos. Eu não vejo exigência de quórum especial para um recurso criminal. Não vejo a razão. Porque, na verdade, o nosso regimento é explícito, né, nessa parte aí. E aí, se houver empate, o regimento interno, aí eu não sei como é que fica, porque são 6, né? Decide por maioria. A 3 eu não... Aí não há necessidade quando não há falta um deles, o que vai acontecer? Vai formar uma maioria. E, em última hipótese, nada impede. Nada impede, na eventualidade da necessidade de mais um voto, não digo que seja o caso, mas assim, que se suspenda a declaração do resultado do julgamento e, em sessão seguinte, aquele voto necessário seja acolhido. Bastaria renovar o relatório, se ele não se sentir habilitado, renova seu relatório. Claro que se houver sustentação, aí teria que o advogado, estando presente, facultar para aquele julgador que viria proferir novo voto, né? Bom, vamos dar início, então, porque... Presidente, eu estou retirando também o 3 de pauta, por gentileza. Teve uma questão técnica aqui, um erro técnico na hora de lançar o voto. Aí eu vou tirar ele de pauta e jogar na próxima sessão. Fica adiado, né? Isso. Então, vamos ver se sobrou pelo menos um recurso criminal e 2 administrativos. Tem um agravo da doutora Mônica, né, que é o número 1. E tem pedido de sustentação em regimental, aqui nesse regimental. Vamos desenvolver os trabalhos, senhores, então. Vamos. O primeiro, agravo regimental no recurso eleitoral em prestação de contas, 600.883.04, de Planaltina, relatoria, doutora Mônica César Moreno Senhorello. Figura como agravante Carlos Lopes Ribeiro, na eleição de 2020, vereador. Tem os advogados aqui, inclusive o doutor Paulo Henrique Gonçalves da Costa Santos, que está inscrito e já está conectado à sessão, está na sala virtual para fazer sustentação oral. Então, eu passo a palavra, né, à eminente juíza relatora para o seu relatório. Obrigada, presidente. Bom dia. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os meus pares, doutor Célio, procurador regional eleitoral, os advogados, cumprimento na pessoa do doutor Vandir Alain e doutor Paulo Henrique, que se encontram conectados, todos que nos assistem, os servidores dessa casa. Passo, então, ao relatório do agravo interno, que foi interposto por Carlos Lopes Ribeiro em face da decisão monocrática que reconheceu e negou o provimento ao recurso eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou suas contas de campanha
com diminuição do valor da multa para R$ 10.484,14 a serem recolhidas ao Tesouro Nacional. Em sua minuta, o agravante sustenta que tanto a sentença quanto a decisão monocrática não consideraram a juntada de prestação de contas retificadora ante o reconhecimento da preclusão. Todavia, entende tratar-se de um equívoco, porque a Lei 9.504/97, ou mesmo o CPC, não reconhece a existência de preclusão em processo de jurisdição voluntária. Cito o artigo 69, parágrafo 6º da Resolução 23.607/2019, cujo dispositivo consigna que a Justiça Eleitoral deve oportunizar ao interessado, sempre que possível, sanar as impropriedades detectadas. Entende que é direito constitucionalmente assegurado a possibilidade de apresentar documentos, desde que antes do julgamento do feito, de modo que requer que se considere a prestação de contas retificadora para sanar a irregularidade remanescente consistente na extrapolação do limite de gastos. Reforça que a extrapolação se deu exclusivamente por conta de suposta despesa contratada no valor de R$ 15.000, embora conste na prestação de contas do hora recorrente as referidas despesas. Há de esclarecer que, embora contratadas, não houve o devido pagamento do valor da parte por parte do candidato, transformando-se, portanto, em dívida de campanha. Diz que, como o candidato não tinha mais recursos para arcar com a obrigação contratada de R$ 15.000, o partido assumiu a dívida de campanha, conforme se verifica no ID que menciono no meu voto, no meu relatório. Argumenta que a jurisprudência está sedimentada no sentido de que a simples dívida de campanha não obsta à aprovação das contas. Pondera que, apesar da suposta extrapolação do limite previsto na resolução, posteriormente corrigida, houve por parte do prestador, primeiro, comprovação de todos os gastos; segundo, licitude da destinação desses gastos; terceiro, todos os recursos transitaram em conta bancária específica de campanha; quarto, inexiste má-fé do candidato quando da transação tida por irregular, até porque está devidamente registrada na prestação de contas; e quinto, não impediu o controle das contas por esta justiça especializada. Defende que não é cabível o pagamento da multa imposta, uma vez que a irregularidade foi sanada sob pena de enriquecimento ilícito da União. Ao final, requer que o agravo seja recebido e que a decisão agravada seja reconsiderada para dar provimento ao recurso eleitoral e, não sendo realizado o juízo de retratação, seja o agravo levado à apreciação do órgão colegiado, para que este reconheça a aprovação das contas, ainda que com ressalvas, e afaste a determinação do pagamento de multa. Instada a manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, sob o argumento de que o agravante não apresentou qualquer elemento ensejador da alteração da realidade fática e jurídica dos autos, a qual foi bem traçada pela decisão monocrática agravada. É o relatório, presidente. Então, feito o relatório, então, o doutor advogado inscrito, doutor Paulo Henrique, tem o prazo de 5 minutos para sustentar suas razões. Tem a palavra, doutor Paulo. Muito obrigado, presidente, nobre relatora, demais membros, colega advogado, doutor Bandi, demais servidores, meus cumprimentos. Como a eminente relatora mencionou, trata-se os autos de prestação de contas do candidato eleito Carlos Lopes Ribeiro, candidato a vereador em Planaltina, Goiás. Tanto o parecer conclusivo quanto as duas sentenças que foram proferidas nos autos, quanto à decisão monocrática da eminente relatora Mônica César, reconheceram a preclusão para a juntada de documentos. E é um ponto que eu destaco na agravo interno, é que o processo de prestação de contas possui natureza de jurisdição voluntária, no qual não há necessariamente uma lide com conflito de interesse.
Uma prestação de contas deve refletir a verdade real, cabendo ao prestador e à Justiça Eleitoral uma cooperação mútua para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva. No caso, embora a retificadora, que foi afastada tanto pelo juízo eleitoral quanto a eminente relatora, ainda que tenha sido apresentada de forma extemporânea, ela foi apresentada no dia 5 de maio de 2021 e foi enviada antes da segunda sentença, que foi proferida no dia 4 de fevereiro de 2022. Uma vez que a primeira sentença, como foi mencionado pela eminente relatora, ela foi anulada de ofício no dia 24 de abril de 2021 pelo eminente desembargador José Proto de Oliveira, por falta de fundamentação legal. Ou seja, se passaram da retificação, que foi no dia 5 de maio, até a prolatação da segunda sentença, cerca de 9 meses. E a defesa entende que era totalmente possível a análise dos documentos trazidos pelo candidato, uma vez que a emissão do parecer técnico da Unidade Técnica do Planaltina não reconheceu, e essa defesa entende ainda que cabe à defesa sempre falar por último, uma vez que tal premissa valoriza os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e uma prestação jurisdicional justa, e sempre prestigiando a busca da verdade real. Sobre a juntada de documento após o parecer conclusivo, eu quero trazer aqui como referência a prestação de contas 71468 de Brasília, onde o requerente é o PTC Nacional. Nesse caso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral aceitou a juntada de documento após a emissão do parecer conclusivo. Assim, excelências, é que a defesa entende que a mencionada preclusão, que tem sido sustentada tanto pelo juiz eleitoral quanto a eminente relatora, ela não possui caráter absoluto, sendo que é necessário privilegiar a oportunidade do candidato de sanar os apontamentos sempre quando possível. E, como foi mencionado na agravo interna, as contas retificadoras ficou com um total de despesa de R$ 58.435,58 centavos. Por tal motivo, não é possível manter a multa de 100% do valor supostamente extrapolado, a qual dá um valor de R$ 10.484. Enquanto grave sanção financeira, a multa, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional, ela deve se limitar aos casos onde, de fato, não tenha sido identificado a origem dos recursos, quando houverem sobras de campanha, quando houver doações de fontes vedadas ou quando houver reais gastos eleitorais irregulares, sob pena da União estar se enriquecendo sem justa causa, de modo a reduzir a eficácia do princípio da verdade real em face de uma mera ocorrência de apresentação extemporânea de documentos. Assim, não é razoável determinar o recolhimento dos valores em decorrência apenas da apresentação tardia dos documentos comprobatórios, mas antes do julgamento da respectiva prestação de contas. E, repito, 9 meses antes foi apresentada a retificadora, uma vez que tal falha deveria ensejar, no máximo, a desaprovação das contas, não a devolução. Assim, excelência, é que essa defesa requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja conhecida a prestação de contas retificadoras e, consequentemente, sejam aprovadas as contas do candidato. Alternativamente, requer que as contas sejam aprovadas com ressalvas, uma vez que as irregularidades não afetaram a confiabilidade e a rigidez das contas. Certo, o tempo esgotou, viu, doutor Paulo? Eu só tenho mais um pedido, excelência, que seria... A excelência tem que concluir.
seria o afastamento da multa em decorrência da jurisprudência que foi relacionada na grave perda. Sem mais. Certo. Me coloca à disposição. Pois não. Então, retorna a palavra à eminente juíza relatora. Procurador? Pela Oh, ordem. desculpa, doutor Célio não se manifestou. Tem Obrigado. razão. O doutor procurador também tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o doutor Denis pela nomeação no cargo como juiz membro dessa egrégia corte. Muito sucesso, muito êxito nos seus julgamentos. E cumprimento também o doutor Vicente Lopes pela indicação na lista sexta do Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça de Goiás, né? E logrando, desejando-lhe êxito na intenção. Obrigado, presidente. E no mais, eu reitero o parecer, no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido. Obrigado. Obrigado também, doutor Célio. Então, agora sim, retorna-se a palavra à nobre juíza relatora. Obrigada, presidente. Eu passo primeiramente a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, que é próprio e tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Inconformado com a decisão monocrática, o agravante sustenta que a irregularidade remanescente, qual seja a extrapolação do limite de gastos previsto no artigo 18 da Lei 9.504, foi devidamente esclarecida e regularizada na prestação de contas retificadora, qual deve ser considerada, ainda que apresentada fora do prazo, para que não haja enriquecimento sem causa da União. Sem razão agravante. É fato que o prestador de contas apresentou vários documentos após a cassação da sentença de primeira instância pelo meu antecessor, Dr. Zé Prutti Oliveira, inclusive juntou prestação de contas retificadora. E, em razão da preclusão operada, deixei de conhecer os documentos juntados nos IDs 370.940.32 a 370.940.68 e ID 370.94.119. Vejo os fundamentos nos quais me baseei para reconhecer a preclusão da juntada dos aludidos documentos. Em verbis. Inicialmente, necessário analisar a questão prévia quanto ao não conhecimento de documentos juntados depois do parecer conclusivo pelo juiz eleitoral em sua sentença. Consabido que essa Corte, em linha com o posicionamento adotado pelo TSE, entende que não é possível a juntada de novos documentos pelo prestador de contas após o parecer conclusivo, e tampouco em sede de recurso. Tenho adotado esse entendimento nos processos de prestação de contas sob a minha relatoria. Apenas ressalto a possibilidade excepcional de conhecimento dos documentos juntados de forma extemporânea, tão somente para afastar a devolução de valores, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, o qual tem suporte no princípio da eticidade presente no Digesto Civil. No caso em análise, verifica-se que as irregularidades apontadas pelo juiz eleitoral constaram no parecer preliminar emitido no ID 27104.940, sobre o qual o candidato foi oportunamente intimado para manifestar e juntar documentos complementares, o que foi feito no ID 271.11.890 e seguintes. Ocorre que referidos documentos não foram considerados hábeis para sanar as inconsistências apontadas pelo analista de contas. Após o parecer conclusivo, não houve nova intimação do recorrente, de sorte que a juíza eleitoral, acompanhando a conclusão do parecer, julgou desaprovadas as contas apresentadas. Inconformado, foi interposto o recurso eleitoral no ID 271.15.590, com o pleito de que a sentença seja reformada e as contas aprovadas com ressalvas. Todavia, como já dito, meu antecessor cassou a sentença de primeira instância, sob o fundamento de nulidade ante a ausência de fundamentação e motivação idônea, e determinou o retorno dos autos à zona de origem para emissão de nova sentença. Após esse ato, o prestador de contas anexou vários documentos novamente, no ID que constam no meu voto, bem como petição nominada como memoriais no ID 370.941.19. Exarada a nova sentença,
em questão prévia, o douto magistrado reconheceu a preclusão da juntada dos documentos acima referenciados, o qual deve ser mantido ante a ocorrência do entendimento externado. Assim, em convergência com a posição adotada na sentença e considerando que tais documentos anexados de forma extemporânea não enquadram no conceito de documento novo, previsto no artigo 435 do CPC, reconheça a preclusão para a juntada de documentos. Em reforço, mesmo que se conhecesse excepcionalmente os documentos juntados de forma extemporânea, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União, como já tive oportunidade de me posicionar, ainda assim, os aludidos documentos e a respectiva prestação de contas retificadora não teriam o condão de sanar a irregularidade tida como remanescente, pois a extrapolação do limite de gastos possui natureza objetiva e insanável. E essa situação foi devidamente fundamentada, senhor presidente, e detalhada na decisão agravada, como se vê do excerto abaixo. Estou citando aqui parte da decisão, extrapolação de limite de gasto da campanha, este apontamento diz respeito ao limite excedido pelo então candidato do valor previsto para gastos para o cargo de vereador no município de Planaltina de Goiás, estipulado em R$ 60.956,40 pela portaria do TSE 638/2020, em atendimento ao disposto no artigo 18 da Lei 9.504. O artigo 5º da Resolução 23.607 de 2019 arrola todos os tipos de recursos que entrarão para o cômputo da aferição dos gastos do teto de gastos. Inverbs. Artigo 5º. Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pela candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido, que possam ser individualizados na forma do artigo 20, segundo dessa resolução. E incluirão: primeiro, o total dos gastos de campanha contratados pelas candidatas ou pelos candidatos, as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos, outras candidatas, outros candidatos e as doações estimáveis em dinheiro recebidas. Em caso, foram declarados na prestação de contas gastos no valor total de R$ 75.030,58, ultrapassando R$ 14.074,18. Em sua defesa, o recorrente aduz que o valor excedido diz respeito à despesa no valor de R$ 15.000, mas o pagamento não foi efetuado, transformando-se em dívida de campanha a ser assumida pelo partido. Diz que fez a correção na prestação de contas retificadora. Conclui o prestador de contas que, ao retirar o referido valor do montante de gastos, é possível verificar que o limite não foi excedido. E ainda, cita a jurisprudência no sentido de que eventuais dívidas de campanha não obstam a aprovação das contas do candidato. Todavia, apesar das justificativas apresentadas, a irregularidade em relevo possui baliza de caráter objetivo, como bem anotado pelo doutor juiz eleitoral. Em outras palavras, objetivamente, o candidato podia gastar de forma global em sua campanha o valor de R$ 60.956,40. Ao resolver contratar mais despesas na órbita de R$ 15.000, ainda que tal contratação seja paga com recursos de terceiros, no caso partido político a que pertence, terá excedido o teto limite legal. Não paira dúvidas de que a assunção da dívida de campanha pelo partido atendeu o disposto no artigo 29, parágrafo 3º da Lei 9.504. Entretanto, o que está em discussão não é a regularidade da existência de dívida de campanha albergada pela agremiação, mas os gastos que excederam ao valor estipulado pelo TSE para todas as candidaturas proporcionais do município de Planaltina. Admitir que o candidato possa aumentar seus gastos para além do limite estabelecido na norma em espécie, com o subterfúgio de transmitir a assunção do pagamento para terceiro, é o mesmo que conceder vantagem financeira em detrimento de seus concorrentes ao mesmo cargo do município, em claro desprestígio e isonomia entre os candidatos. O colégio do TSE, ao aprofundar estudos sobre o tema em debate, esclareceu que o limite de gastos para a campanha de forma uniforme para todos os candidatos é uma inovação legislativa
da reforma eleitoral efetivada por meio da Lei 3.165 de 2015, com novos desdobramentos com a mini-reforma da Lei 13.877/2019, e consignou a oportunidade à Corte Superior que, portanto, a novidade está a desempenhar a partir das eleições de 2016. Finalmente criou-se uma regra eficaz para promover a paridade de armas entre os candidatos, evitando que candidatos mais ricos ou com maior acesso a recursos financeiros fiquem em posição de vantagem em relação aos demais competidores. Além disso, trata-se de medida eficaz para frear a escalada dos custos das campanhas. Essas novas finalidades desempenhadas pelo teto de despesas de campanha ampliam enormemente a gravidade da violação aos limites fixados. Voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou o relator no RESP 752-31. Há apenas um reparo, é que a própria lei 9.504, em seu artigo 18A, parágrafo único, expressamente afasta os gastos com advogado e de contabilidade do limite de gastos. Diz o artigo 18A que serão contabilizadas no limite de gastos de cada campanha as despesas efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser individualizados. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput desse artigo, os gastos advocatícios e de contabilidade referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionada à prestação de contas em campanhas eleitorais e em favor dessas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesse do candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gasto ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa. Aí eu cito aqui no meu voto, aliás, na decisão monocrática, o artigo 26, parágrafo 4º, que reforça a mesma norma de exceção. Está constante também do meu voto, vou poupá-los da leitura. Dessa forma, necessário decotar o valor registrado como gasto com prestação de serviços de advogado de R$ 2.590 e de contabilidade de R$ 1.000 do valor inicialmente considerado excedido, R$ 14.074,18, o que fez surgir o valor remanescente de R$ 10.484,18, quantia que será considerada para efeito de imposição de multa. Isso porque, de acordo com o artigo 18b da Lei 9.504, é inafastável a aplicação de multa, da multa de 100% do valor que sobejar o teto de gastos. Destaco por oportuno que foram detectadas outras 2 irregularidades na sentença de primeira instância, divergência de informações prestadas na presente prestação de contas quanto à doação recebida em contejo com o registro na prestação de contas do partido doador, e a omissão de registro de conta bancária detectada no extrato eletrônico, mas que foram superadas por ocasião da decisão monocrática agravada. Todavia, entendi que a extrapolação de limite de gastos de campanha há que ser considerada como uma irregularidade grave ante toda a fundamentação a lhes exposta. E acrescentei: como já evidenciado, reforço que a irregularidade em tela é considerada pelo Tribunal Superior Eleitoral circunstância grave o suficiente para desaprovar as contas, uma vez que gera desequilíbrio nas condições financeiras entre os candidatos na disputa eleitoral. Eu citei um precedente daquela corte nesse sentido, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Para finalizar, ainda que não se concorde com tal circunstância, que ela não possua gravidade de per si para atrair a desaprovação, observa-se que, ao efetuar um juízo de ponderação na esteira de jurisprudência pacífica desse sodalício, o valor referente aos gastos tido como ilegal, R$ 10.484,18, ultrapassa 13% em cotejo com os gastos totais, de R$ 75.030,58, afastando, por conseguinte, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Quanto à sanção correspondente, em face da exclusão dos gastos com advogado e contador, remanesceu o valor
de R$ 10.484,18, que corresponde a 100% da quantia excedida do teto de gasto, conforme determina o artigo 6º da Resolução 23.607, já citada. Assim, ante os fundamentos acima alinhavados, mantenho na íntegra a decisão monocrática agravada que negou o provimento ao recurso eleitoral para manter a desaprovação das contas e a diminuição da multa imposta no valor já mencionado. Portanto, senhor presidente, já terminando, conheço e nego provimento ao agravo interposto. É como voto. Certo, como vota a doutora Ana Cláudia Veloso. Tem a palavra, doutora Ana Cláudia, para o voto. Senhor presidente, Itanei Francisco Campos, bom dia. Bom Bom dia. dia aos meus pares. E hoje eu cumprimento os meus pares na pessoa dos honrados membros do Gabinete 3, que está em festa, né? Doutor Vicente, doutora Denir, respectivamente, pela indicação para compor o nosso egrégio Tribunal de Justiça. Que Deus abençoe nessa sua propositura. Doutora Denir, pela nomeação pelo excelentíssimo senhor presidente da República. Realmente, hoje, o Gabinete de Juiz 3 tem que oferecer um jantar de gala para os membros da Corte. Também cumprimento o doutor Célio, os nobres causídicos, o nobre causídico que fez sustentação oral, bem como os que nos assistem, os servidores desta casa, na pessoa da doutora Maria Selma, dos meus assessores, e todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Certo, doutora Ana Cláudia acompanha a eminente juíza relatora, como vota o doutor Márcio Moraes. Obrigado, presidente. Eu desejo um bom dia a todos os meus pares, de forma efusiva ao doutor Vicente Lopes da Rocha Júnior pelo ingresso na lista sexta, desejo sucesso no caminho próximo a ser trilhado. Deus o abençoe esse trilhar. E a doutora Denir Teixeira, também pela sua nomeação ao cargo de juiz titular aqui deste tribunal, que com certeza nos brindará ainda mais com vossa competência e dedicação. Cumprimento o digno Procurador Regional Eleitoral, assim como cumprimento o Dr. Paulo Henrique Santos, na pessoa de Vossa Excelência, e vejo aqui também o Dr. Vandir Alain, e na pessoa de Vossas Excelências, cumprimento todos os advogados que nos acompanham, e os servidores aqui na pessoa da doutora Maria Selma Teixeira. Quanto ao voto, acompanho na íntegra. Certo, o Márcio também acompanha o relator, como vota o doutor Vicente Lopes. Presidente, eu acompanho a relatora. Como vota o doutor Juliano Bernardes. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos nobres integrantes dessa corte, aos novos advogados que fizeram e farão sustentação oral nessa manhã. Quero cumprimentar também a relatora pelo voto sempre brilhante e aproveitar o ensejo para acompanhar o voto, senhor presidente. Certo. Então, o colegiado acompanhou o voto da eminente relatora por unanimidade, né? Ausência justificada da desembargadora Amélia. A presidência tem o voto de Minerva. Então, o resultado do julgamento é de que o agravo regimental foi conhecido e desprovido por unanimidade de votos, parecer acolhido. Fica proclamado o resultado. Houve sustentação oral por parte do Dr. Paulo Henrique Gonçalves Costa Santos. Bom, encerrado esse julgamento, cumprimento do Dr. Paulo Henrique e anuncio para julgamento o número 2 da nossa pauta, que tem também, no qual há pedido para sustentação oral por parte do Dr. Vandir Alain de Oliveira. Se trata aqui de recurso em representação número 0602-022-55, originário de Goiânia. A relatoria incumbe ao eminente juiz mencionado, doutor Denir Teixeira, recorrente à coligação majoritária Estado Inteligente, composta pelas seguintes agremiações: Patriota, Republicanos, PMN, PMB, Agir, DC e PROS. Recorridos os candidatos na eleição para governador Ronaldo Ramos Caiado,
Daniel Elias Carvalho Vilela. Coligação para seguir em frente. Este é o feito. Eu passo a palavra ao doutor Adenir Teixeira Pérez Júnior para o seu relatório. Obrigado. Cumprimento Vossa Excelência, presidente desembargador Itanei Campos. Cumprimento os demais membros do colegiado, os servidores dessa casa, os advogados, na pessoa do Dr. Vandir. Quero cumprimentar também o Dr. Célio, procurador regional eleitoral, e nessa oportunidade agradecer todas as palavras positivas a mim dirigidas e também parabenizar o Dr. Vicente Lopes pelo seu ingresso na lista sextupla, concorrendo ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça. Vou ao relatório, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por coligação Estado Inteligente, com finalidade de obter a reforma de decisão por mim proferida, a qual julgou improcedentes os pedidos em representação. Em síntese, a decisão recorrida não encontrou nenhuma irregularidade eleitoral em reunião realizada pelos recorridos na sede da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Goiás, na manhã do dia 25 de 8 de 2022. A recorrente baseia-se que houve conduta vedada no destacamento de grande contingente, de cerca de 600 militares fardados, em prol de determinada candidatura, em pleno horário de expediente, o que configura desvio de função. Reitera que o candidato a governador reeleito é o chefe das Forças de Segurança do Estado e que, portanto, teria causado desequilíbrio no pleito. Obtempera a impossibilidade de utilização de adesivos de campanha com nome e número de urna, junto imagens e transcrições das falas dos recorridos sobre a tese defensiva de que os candidatos da coligação recorrente também teriam realizado reuniões com os militares. Esclarece que tal ato foi realizado fora do horário de expediente, sem utilização de farda e com poucas lideranças. Justifica que a atuação da Justiça Eleitoral independe de apuração de conduta na esfera administrativa, tendo nítido caráter eleitoreiro. Pede, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão e aplicar a sanção aos recorridos por conduta vedada, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, inciso 3º da Lei 9.504. Ronaldo Ramos Caiado e Daniel Elias Carvalho Vilela, candidatos a governador e vice, respectivamente, e coligação para seguir em frente, apresentaram contra-razões. Informam que foram convidados a comparecerem no evento, realizado na sede da associação privada, onde teriam se manifestado sobre as pautas da categoria. Exemplificam que atos semelhantes foram feitos pelas candidaturas na sede de outras associações, como Fé Comércio, Hugo Posse e Simpol, que também congregam servidores públicos. Entende que, ao caso, não devem ser aplicados os dois precedentes citados na petição inicial, visto que nessas publicações há informativo impresso a seus associados, com pedido expresso de voto, e também com uso de bem público, o que não ocorreu na espécie. Analisa que os recorridos não se utilizaram de adesivos de campanha, tendo sido perceptível apenas a utilização de broche do candidato subtenente Cláudio, da ACEGO, que apoiava inclusive outra candidatura ao cargo de governador, e que, assim não fosse, sua utilização em âmbito privado não seria ilícita. Sobre a utilização de farda pelos associados, traz ao processo de jurisprudência do TRE Goiás que a mera utilização de fardamento em propaganda eleitoral, em rede social, por si só, não se enquadra na vedação legal. Precedente este, relatoria do Dr. Márcio Antônio Souza Moraes Júnior. Realiza cotejo com o fato trazido pelo recorrente de sua candidatura em reunião com lideranças no Simpol, fora do horário de expediente, mas que, diferentemente do afirmado, foi feita no dia 19/7 de 2022, terça-feira, no período da manhã. Por fim, interpreta que não foram trazidos elementos de que houve cessão de servidores públicos para beneficiar a candidatura, razão pela qual pede o desprovimento do recurso enviado. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento, afirmando que os argumentos recursais
já foram suficientemente abordados na decisão monocrática. É o relatório, senhor presidente. Pois não, doutora Deni. Está inscrito o doutor Vandir Alain de Oliveira para falar em nome dos recorridos. O prazo regimental é de 10 minutos. Passa a palavra a Vossa Excelência, doutor Vandir. Muito obrigado, senhor presidente. Reitero meus cumprimentos à sua excelência. Cumprimento o eminente doutor Célio, representante do Ministério Público Eleitoral, a eminente doutora juíza membro Mônica César Signorello, minha querida doutora juíza doutora Ana Cláudia Veloso, doutor Juliano Taveira, doutor Márcio Moraes, e de forma muito especial e efusiva eu quero cumprimentar esses dois brilhantes colegas advogados emprestados a essa corte para demonstrar ao sistema de justiça quão grande é a contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil na composição das cortes, dos colegiados de justiça, doutor Adenir e o doutor Vicente. Doutor Adenir, pela sua nomeação hoje, a advocacia se alegra com esse reconhecimento e essa continuidade do bom trabalho que Sua Excelência vem desempenhando perante essa corte, doutor Adenir. E o doutor Vicente, pelo reconhecimento máximo que a advocacia pode prestar a um dos seus, que é incluí-lo na lista sextupla do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Cumprimento Sua Excelência pela trajetória, pelo trabalho e parabenizo pelo reconhecimento coroado ontem com a quase totalidade dos votos, se não a totalidade dos membros integrantes do Conselho Seccional, né? 50 votos, isso é muito representativo. Parabéns a Vossa Excelência. Cumprimento os demais colegas advogados, servidores dessa casa, senhoras e senhores. Presidente, muito bem relatado minuciosamente pelo eminente doutor Adenir, trata-se de uma representação por suposta conduta vedada decorrente de um fato. O atendimento por parte do governador do estado de Goiás, então candidato, a um convite de uma associação privada que congrega militares, né, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, para que ali ouvisse as demandas dessa classe e apresentasse as suas propostas. Ato esse que foi repetido por todos os candidatos ao governo do Estado, inclusive o representante. Não está se argumentando aqui que o errado se torna certo se todo mundo estiver fazendo. Não, está argumentando aqui que é um ato absolutamente regular de campanha. O que merece destaque aqui nesse processo que foi muito bem analisado e decidido por parte do doutor Adenir? Não há qualquer prova de irregularidade. A irregularidade que aponta o representante é a existência do ato, que, repita-se, é regular, é legal, tanto é que todos os candidatos ao governo do Estado o fizeram. Não há aqui prova de que houve convocação por parte do governador do Estado, como comandante em chefe das forças policiais e dos bombeiros no Estado de Goiás. Não houve nenhuma convocação com esse intuito. Houve única e exclusivamente o atendimento a esse convite formalizado pela associação. Com relação ao uso de fardamento, como pode um convidado determinar o traje que aquele que convida, que o anfitrião vai usar no momento da sua presença? É impossível. Se houvesse uma determinação, uma convocação para que os militares ali aparecessem e eles fossem fardados, pois bem, haveria uma discussão. Mas eu não posso determinar a roupa que o meu anfitrião vai usar quando eu vou visitá-lo na sua casa. Então, excelências, por todo o conteúdo da decisão combatida, pela reiteração da absoluta ausência de prova de irregularidade ou de existência de conduta vedada no parecer trazido pelo Ministério Público Eleitoral, é que se pede o reconhecimento da ausência de conduta vedada e a manutenção da decisão nos termos que ela foi vazada. Muito obrigado pela atenção de todos. Pois não, doutor Vandir, doutor Procurador Regional Eleitoral, tem também o prazo, né, regimental, são 10 minutos para a sua manifestação. Tem a palavra o doutor Célio Vieira da Silva. Obrigado, presidente. Eminentes julgadores, digno advogado, doutor Vandir, aí sempre
presente nessa igreja corte, sempre firme, combativo. Eu reitero, presidente, o parecer no sentido de que o recurso seja desprovido. A decisão monocrática está equilibrada nas provas dos autos, né? É isso, presidente. Obrigado. Certo, eminente procurador, reitera já a manifestação. A inscrição era apenas por parte do doutor Vandir, naturalmente. Certo, eu retorno a palavra, então, ao eminente juiz relator. Obrigado, presidente. Renovo os cumprimentos aí. Parabenizo o doutor Vandir e o doutor Célio pela exposição e passo ao voto, presidente. O recurso é tempestivo, pois observado o prazo para sua interposição e demais pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento. Trago aqui, logo no início do voto, a legislação a qual me sustentei e sigo dizendo, de acordo com os autos, os representados Ronaldo Caiado e Daniel Vilela compareceram ao evento promovido pela Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás, na manhã do dia 25 de 8 de 2022, conforme faz prova as imagens colacionadas nos IDs aqui mencionados. 2 vídeos foram apresentados, trago aqui também os IDs, em que os interlocutores promovem debate político durante a reunião que era ali realizada, acompanhado de fotos e imagens retiradas de notícias e em redes sociais. Não há irregularidade na conduta, é direito fundamental a liberdade de associação e, nesse sentido, não é vedado a cego realizar convite ao candidato a governador e seu vice, para que estes ouçam os anseios da categoria e também explanem seus projetos de governo. Como salientei anteriormente, a entidade é pessoa jurídica de natureza privada que não sofre regulação pública e que possui autonomia administrativa. O artigo 73, inciso 3º da Lei 9.504, veda, no caso, é que servidores públicos sejam utilizados em atos de campanha, de forma a trabalharem como colaboradores e não que sejam destinatários de tais atos, enquanto eleitores potenciais. Assim, nem se cogita pormenorizar quantos eram, quais eram e o que fizeram, visto que ali apenas eram espectadores do evento. Para que fosse analisada a circunstância de que os militares ali presentes estivessem em horário de expediente, seria necessário individualizar quais agentes públicos eram, se estavam naquele dia em serviço e que atos teriam sido realizados em benefício da campanha dos recorridos. Sobre o recorrido, atual governador do estado ser chefe das forças de segurança, nada foi alegado sobre eventual abuso do poder político que denotasse que os membros ali presentes tenham sido coagidos a comparecerem ao ato. Com razão a defesa, que entende que a falta de pormenorização da conduta levará ao desprovimento do recurso aviado, não sendo aplicáveis os precedentes citados, que guardam peculiaridades com o caso que não guardam peculiaridades com o caso resgatado, como a distribuição de materiais e uso de bens públicos. É o que entende a jurisprudência que eu colaciono no meu voto, de relatoria do Dr. Márcio Antônio de Souza Moraes Júnior. Trago também aqui um outro precedente do Dr. Fábio Cristóvão de Campos de Faria. E sigo dizendo, do mesmo modo, estando em ambiente privado e na condição de associados, poderiam portar quaisquer disticos de campanha, como adesivos, bandeiras, de quem quisesse. Não há, mais uma vez, nenhuma ilicitude. Não se impede também o uso de fardamento por militares, que lhe é privativo e constitucionalmente assegurado no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 1º da Constituição Federal. O cotejo analisado, com o fato dos recorrentes também terem realizado reuniões com associações representativas de outras categorias de agentes públicos em horário de expediente, não é objeto dos presentes autos. Por todo exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. É como eu voto, presidente. Certo, como vota o doutor Juliano Bernardes. Senhor presidente, queria também cumprimentar o ilustre advogado, o senhor doutor Vandir, que fez a brilhante sustentação. E realmente, o relator está coberto de razão. Ali é um ambiente privado, uma sede de associação,
embora a associação tenha por membros servidores públicos, não se pode dizer que eles estiveram ali por algum tipo de convocação do candidato. E também a questão do uniforme, como Vossa Excelência, como Sua Excelência o relator bem falou, não se pode exigir que só estejam ali a paisana, etc., porque também não se confunde em que os membros ali presentes da associação estivessem a trabalho. Por isso, eu acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Pois não. Como vota a doutora Mônica Senhorello? Presidente, eu também acompanho o relator e quero fazer coro aos colegas, os pares aqui, e cumprimentar o doutor Vicente pela composição da lista sextupla, e rogar a Deus todas as bênçãos sobre ele para que ele seja congratulado com a assunção ao cargo de desembargador no Tribunal de Justiça. E também quero cumprimentar o doutor Adenir pela nomeação e dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui de forma permanente na bancada, substituindo o doutor Vicente, que vai deixar muita saudade, com certeza. E quanto ao voto, eu acompanho, presidente. Pois não. Doutora Ana Cláudia, como vota, Excelência? Parabenizando o relator, eu acompanho, senhor presidente. Certo. Doutor Márcio Moraes. Com relator, presidente. Certo. Então, fica concluído o julgamento por unanimidade de voto em torno do voto do relator, que conheceu do recurso e o desproveu, adotando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral e após sustentação oral por parte do doutor Vandir Alain de Oliveira. Concluído o julgamento, portanto, nesse tempo, por unanimidade, desprovido. E damos... Obrigado. Bom dia, doutor Vandir. Nós damos sequência à nossa pauta. Agora, o número 3, o doutor relator comunicou que adiará esse julgamento. Relator doutor Adenir Teixeira, acho que eu já mencionei, de Águas Lindas de Goiás, em que Givanilda da Silva Felipe é recorrente. O número 4, o eminente relator, doutor Márcio Moraes, comunicou que, e também a secretaria aqui, que o advogado tinha a pretensão de fazer sustentação oral, mas comunicado de que haveria o adiamento, quer dizer, foi comunicado um pouco antes da hora, e aí o advogado se dedicou a outros afazeres e não pode sustentar. Me parece que é prudente que se faculte, né, e se adie para que ele possa exercer aí a ampla defesa. E isso atende também o pedido da douta Procuradoria, né, que entende quanto mais votos, melhor seria, ainda que eu continue no meu pensamento de que não há exigência do quórum qualificado. De qualquer forma, está então adiado, né, o relator trará aí, provavelmente na quarta ou na quinta, esse recurso criminal de Aparecida de Goiânia e a Vecino Moura da Cunha como recorrente. O número 5, a douta relatora, doutora Ana Cláudia Veloso Magalhães, houve por bem também deixar para outra sessão, embargo de declaração e recurso eleitoral 0600-040-50 de Iaciara. Aicer Sebastião Pereira Lima é o primeiro embargante. Bem, então vamos para o número 6, é um processo administrativo, 602-082-28, de Aparecida de Goiânia, cuja relatoria incumbe ao juiz Vicente Lopes da Rocha Júnior. Tem como interessado Fabiana Pereira de Arruda, juízo da 119ª Zona Eleitoral de Aparecida de Goiânia. E este Tribunal Regional Eleitoral passa a palavra ao ilustre juiz, doutor Vicente Lopes. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Aqui trata-se de processo administrativo em que o juiz da 119ª Zona Eleitoral de Aparecida de Goiânia solicita a requisição de Fabiana Pereira de Arruda para compor a força de trabalho na área, na referida unidade. Dos autos se extrai que a servidora ocupa cargo de assistente de gestão administrativa na Universidade Estadual de Goiás, UEG,
e já cumpriu o estágio probatório, não responde a processo administrativo, disciplinar ou sindicância, o cargo que ocupa não corresponde a cargo técnico ou científico e não está afiliado a partido político. A CEIPA, a Seção de Informação de Processos Administrativos, opinou pelo deferimento da requisição. Presidente, eu estou, na verdade, deixando de acatar o parecer da CEIPA, porque se verificou que a servidora está lotada na UEG de Anápolis, e o pedido é para a zona de Aparecida. Então, não são zonas contíguas, e o pedido se mostra fora da jurisdição daquela zona requisitante, o que é vedado, salvo por questões excepcionais, o que não foi exposta nos autos, nenhuma justificativa para isso, o que é vedado pela nossa resolução e pela resolução do TSE 23.523 de 2017. E também pelos precedentes aqui da nossa, inclusive da minha lavra, mas também da lavra da desembargadora Amélia, do desembargador Luiz Eduardo de Souza, do relator, à época, doutor Átila Naves Amaral. Então, eu estou indeferindo o pedido de requisição de Fabiana Pereira de Arruda para atuar na 110ª Zona Eleitoral de Aparecida de Goiânia, em razão de não ocupar cargo na mesma jurisdição do juízo requisitante. É como voto, presidente. O eminente relator, então, indefere, vota pelo indeferimento. Eu consulto o colegiado se há alguma observação dos pares ou objeção ao voto. Então, não havendo qualquer restrição, acompanhe também o eminente relator, e por unanimidade o colegiado indeferiu a requisição do servidor nos termos do voto do relator. Fica assim declarado o resultado deste julgamento. O número 7 é também de natureza administrativa, feito número 603, 484-47, originário de Novo Gama. A relatoria é da juíza Mônica César Morencem Aurelo, tem como interessado Gutenberg Gonçalves de Oliveira, requerente a quarta zona o juiz da quarta zona eleitoral de Novo Gama. Eu passo a palavra, então, à doutora relatora. Obrigada, presidente. É um pedido formulado pelo juízo da quarta zona eleitoral de Novo Gama, em que solicita a quarta renovação da requisição nominal de Gutenberg Gonçalves de Oliveira, servidor integrante do quadro pessoal da prefeitura daquele município, para elaborar no cartório eleitoral pelo período de 1º/10/2022 a 30/9/2023. A Secretaria de Gestão de Pessoas manifestou-se pelo deferimento da requisição. E tendo em vista que a requisição, o contido no pedido obedece, os critérios estabelecidos para a requisição ou renovação de servidores que encontram-se disciplinados na Resolução 23.523/2017, e, levando-se em consideração que o servidor ocupa cargo efetivo de escriturário, não ocupa cargo comissionado e não se encontra em estágio probatório, não está afiliado a partido político, não possui parentesco até o 3º grau, inclusive de juiz-membro, juiz eleitoral, procurador regional eleitoral, promotor eleitoral, nem mesmo de diretório de partido político e de candidato a cargo eletivo, e não responde à sindicância ou processo administrativo disciplinar, eu estou votando pelo deferimento do pedido de renovação. É como voto, presidente. A eminente relatora defere, explicita que todas as condições legais estão atendidas. Eu consulto coletivamente o colegiado se há objeção ao voto da eminente relatora. Então, não havendo, declara-se que, por unanimidade de votos, a Corte Eleitoral deferiu a requisição de Gutenberg Gonçalves de Oliveira a pedido do juiz da quarta zona eleitoral de Novo Gama, nos termos do voto da relatora.
Concluído este feito, vamos ao número 8 da pauta. Processo administrativo 603.483.62. Este feito também é originário de Novo Gama, a mesma relatoria da doutora Mônica César Senhorello. Tem como interessada Elisete Alves Cavalcante, sendo requerente o juízo, né, da 4ª zona eleitoral já mencionada, de Novo Gama. Eu passo a palavra, então, à doutora relatora. Da mesma forma que o anterior, presidente, é uma renovação, a 4ª renovação de requisição nominal da servidora mencionada por Vossa Excelência, e também, tendo atendido os requisitos da resolução, não havendo nenhum impedimento, eu estou votando da mesma forma do anterior, pelo deferimento do pedido. Certo. Também, neste caso, a relatora defere, diz que o fundamento também é que todos os requisitos estão atendidos, conforme parecer, etc. Então, eu consulto também o colegiado, se há alguma divergência nessa situação. Então, não havendo, fica declarado que a Corte Eleitoral aprovou, por unanimidade de votos, a requisição dessa servidora, Elisete Alves Cavalcante, para prestar serviço em Novo Gama, 4ª zona eleitoral deste estado. Bem, então, a nossa pauta no período da manhã se resume a estes feitos. Eu quero, agora, adentrando a parte administrativa, primeiro reiterar, né, a satisfação de ter visto o nome do Dr. Vicente incluído na lista sextupla do 5º Constitucional dos Advogados para compor o Tribunal de Justiça, reiterando que a presença desse juiz enriquecerá o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sem dúvida nenhuma. Portanto, a minha aspiração, meu desejo de que ele consiga êxito e venha a ser realmente incluído na lista tríplice e, ao final, seja o seu nome ou escolhido pelo governador do Estado de Goiás. Isso será muito honroso para o Tribunal de Justiça. E também a efetivação do doutor Adenir Teixeira aqui conosco, né? Sempre enriquecendo aqui esta corte com seus votos cuidadosos. E eu tenho 20 anos, mais ou menos, de convívio em colegiado. E posso dar o testemunho de que um dos colegiados onde o convívio é muito harmônico e enriquecedor é este colegiado. Talvez dos melhores eu tenho convivido, né, ao longo da minha carreira já de mais ou menos 20 anos de colegiado. Então fica esse registro para a gravação, né, desta sessão. E eu consulto os juízes membros e também o doutor Procurador Regional Eleitoral se há algum outro assunto administrativo para deliberação ou comunicação ao plenário, pela ordem, né? Primeiramente, os integrantes do colegiado, começar do doutor Márcio e, na sequência, não havendo... Presidente, eu tenho interesse. Doutor Vicente? Então, doutor Vicente, tem a palavra. Primeiro, para agradecer Vossa Excelência pelas palavras, felicitações. Muito me honra saber que um juiz de vossa estirpe e com tanto conhecimento e cultura possa dirigir a mim tais palavras. Jamais imaginei ser merecedor desse reconhecimento de uma pessoa que eu tanto admiro como Vossa Excelência, assim como também dos demais colegas que aqui se manifestaram. Ontem realmente foi um dia de muita alegria, um reconhecimento por parte da categoria, né, de 20 anos de advocacia, já 3 lutas para ingressar, aí, a 3ª luta para ingressar na lista sextupla, uma construção de convencimento mesmo, de demonstração do trabalho, e isso realmente me envaidece, me deixa muito feliz. Só por isso eu já me sentiria honrado.
E agora coloco o meu nome à disposição do Tribunal de Justiça para a escolha da lista tríplice e teria muito orgulho, sim, de ser colega de Vossas Excelências lá. É um propósito que coloquei para a minha vida, um propósito de entrega, né, de trabalho, de melhoria não só do judiciário, mas da sociedade como um todo. Se eu puder e Deus achar que eu estou à altura dessa função, eu recebo, e se não, eu compreendo os desígnios dele também. E parabenizar o doutor Adenir, um grande amigo, é um substituto nosso aqui, né? Eu fui tentar entrar no gabinete lá agora, presidente, já não deixaram mais, diz que é o doutor Adenir que está com a chave. Então eu pedi a chave emprestada mais tarde, Adenir, eu preciso tirar as coisas de lá ainda. Mas é brincadeira, Adenir é um grande juiz, né? Nosso vice-diretor lá na escola tem feito um grande trabalho, tem ideias maravilhosas, um ser humano muito sensível às questões também sociais, né? Entende, compreende, busca aproximação da escola com a sociedade. E eu fico muito feliz, Adenir, que você tenha sido nomeado e tenho certeza que o gabinete estará em melhores mãos do que estava antes, a partir aí de janeiro. Mas você já vai começando a atuar aqui por esses dias. Eu vou pedir ao presidente algumas substituições aí já. Aproveito para pedir, presidente, na próxima quinta-feira, a substituição em razão de compromisso profissional e justifico pessoalmente para Vossa Excelência posteriormente a convocação do doutor Adenir. Obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Vicente, Presidente, pelas palavras. Doutor Adenir, queria quer se manifestar. Quero sim, presidente. Quero agradecer novamente a Vossa Excelência, aos membros do colegiado, e aqui principalmente Dr. Vicente e Dr. Márcio, que vem acompanhando aí toda essa trajetória. Eu fui assim premiado de poder integrar esse colegiado, que assim como Vossa Excelência é uma experiência maravilhosa. A gente tem um convívio aqui harmonioso e com pessoas assim de quilates imensuráveis. Então quero agradecer aqui a cada um, doutora Mônica, doutora Ana Cláudia, doutor Juliano, doutor Célio, desembargador Amélia que não está, e aqueles que também já passaram por aqui, como o desembargador Crispim, como o desembargador Luiz Eduardo, que também contribuíram e me estimularam a continuar nessa caminhada e nesse maravilhoso projeto que é ser magistrado em corte eleitoral. Então a gente tem a oportunidade de servir a sociedade e de fazer o bem. Tenho também a honra de integrar a Escola Judiciária Eleitoral, que com o Dr. Vicente Lopes como diretor, muito vem me ensinando, contribuindo com o meu aprendizado, e que ali também nós estamos fazendo inúmeros projetos de levar mesmo ao conhecimento da sociedade, de forma ampla, os assuntos relacionados à democracia, algo que é muito caro à nossa sociedade, algo que precisa ser difundido de uma forma intensa e com grande qualidade, que é o que esse regional vem fazendo, presidente. Então eu quero aqui renovar meus agradecimentos, falar que eu venho também com forças renovadas para poder contribuir com os trabalhos, com o colegiado, e agradecendo também a todos os servidores, presidente, que a todo momento me acolhe, o pessoal da judiciária, da assessoria, a Flávia, que está aqui todas as vezes que eu precisei, me auxiliou, a Maria Selma. Então eu quero agradecer a todos os servidores que também me deram força e impulsionaram a minha pessoa a continuar nesse projeto e ter pleiteado mais um biênio. Muito obrigado, viu, presidente? Não, doutor Adenir. Então, se não houver mais manifestação, eu informo que a próxima sessão será no dia 16 de novembro, né, às 16 horas, como é de hábito, agradecendo aqui a participação, a colaboração dos colegas para a boa ordem, né, dos nossos trabalhos, também o doutor Procurador Regional Eleitoral, sempre contribuindo e ajudando no acerto dos atos e decisões.
E desejo, então, um bom fim de semana, um bom feriado a todos. Agradeço os colaboradores, cumprimentando também a eles, desejando aí um bom final de semana, um bom feriado. E declaro encerrados os trabalhos dessa sessão de julgamento. Bom dia. Bom final de semana a todos. Bom dia. Bom final de semana. O Adenir falou que deixou no corredor as suas coisas. Eu cheguei lá, as malas Você estavam vai na porta.